Bem-vindo ao Pod Inspira. Hoje vai ser papo entre eu e a Paty e eu, certo, Paty? Isso aí. A gente quer falar de assuntos importantes, então esse vai ser um episódio especial. Isso aí. A gente vai conversar hoje, pessoal, sobre o que a gente está recebendo no consultório. Vou deixar a Paty começar. O que está vindo nesse último ano aí, já que a gente já está quase no final do ano? O que você está recebendo de queixa? Ó, no dia a dia, como eu sou psiquiatra, vem muitas queixas de depressão, de ansiedade, mas tem transtorno bipolar, que também tem questões de depressão e ansiedade envolvidos, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno alimentar. Mas o que acontece é que, junto com isso, você tem que tratar o paciente de uma forma global. E nisso vem todas as questões que são do ser humano de forma geral, independente da pessoa ter uma questão psiquiátrica ou não, e que depois ela estabilizando o quadro vai ter que continuar lidando com aquilo e precisa resolver aquilo para que a questão psiquiátrica continue estável. Como é que tá pra você, Paty, o negócio de eu quero remédio tal, eu quero remédio... Eles estão chegando assim? Como é que tá de verdade, assim? Porque a sensação que eu tenho é que eles já chegam com protocolo, sabe? Acontece. A pessoa vai buscar na internet, já chega com um diagnóstico. Tem até alguns pacientes que eles já chegam dizendo, eu tenho tal diagnóstico. E aí você fala, tá, mas me diz quais são os sintomas, porque, por exemplo, sintomas depressivos, tem vários transtornos que podem ter. Então, não quer dizer que você tenha o que é chamado de depressão, que no nosso código da psiquiatria, de critério diagnóstico, chama transtorno depressivo maior. Não quer dizer que seja esse o diagnóstico. Você pode ter outros transtornos que também cursem com os sintomas depressivos. E, às vezes, a pessoa não quer nem explicar. Não quer nem falar. Como é que tá o negócio do TDAH? Ou TDAH, né? A questão também é essa. A pessoa acha que porque ela tem alguma dificuldade de atenção ou de memorização é TDAH. Muitas vezes não consegue entender que a ansiedade é uma grande causa disso, que muitas vezes a gente precisa primeiro controlar a ansiedade e ver se vai continuar esse problema da alteração, da concentração, da memorização, sono. Tem várias questões que interferem nessa parte cognitiva, de atenção e de memorização. Ô, Paty, e a galera que toma os remédios para déficit de atenção achando que vai ter superpoderes, sabe? Pois é. Eu vou fazer um concurso, então eu vou tomar aqui um... Não vou nem falar não. Melhor não, né? Vou tomar um negócio aqui. Por que o povo acha que vai dar superpoderes? Essa busca de melhora de performance está uma exigência do mundo hoje em dia. O mundo está muito rápido, a gente tem que fazer muita coisa em pouco tempo, então é performance até na atividade física, assim. Triatleta, antigamente a gente respeitava, falava, nossa, o cara tem um superpoder para ser triatleta. Hoje em dia todo mundo é triatleta. As corridas de 25 quilômetros que eu vejo, eu falo, gente... E aí essa exigência está em todos os campos. Você tem que performar no estudo, no trabalho, na atividade física, no social. Você tem que performar de forma excelente em todos os campos da vida. E o que acontece se eu tomar essa medicação sem ter o déficit de atenção? Olha, a medicação ela foi criada para isso. Mas a gente sabe, sempre que tem uma medicação no mercado, a gente vai entendendo quais são aonde ela ajuda e aonde também ela pode atrapalhar. A gente usa medicação que seria para TDAH em outras coisas. Isso está até em guideline, que são mesmo os artigos que definem quais são as etapas de tratamento medicamentoso. A gente tem uso de medicação para TDAH, por exemplo, para depressão, porque a depressão ela pode cursar com falta de motivação, com um pensamento mais lento, dificuldade de concentração. Então, a pessoa pode se beneficiar. Aí eu sempre falo isso, até para os meus alunos, você não pode dar um diagnóstico de trás para frente. Não é porque a pessoa usa uma medicação que você vai dizer que ela tem um certo diagnóstico. Tá? Porque melhorou, aí a pessoa fala, então eu tinha déficit de atenção. E assim, pode acontecer de melhorar a performance numa pessoa que não tem um diagnóstico psiquiátrico? Pode, mas existem os riscos. As medicações para TDAH, a maioria é derivada da anfetamina.
E isso significa que vai acelerar a sua frequência cardíaca, pode aumentar a sua pressão. Então, você pode ter problemas cardiológicos por causa disso. Ela dá efeitos colaterais e pode te deixar mais irritado, pode piorar a ansiedade e às vezes a pessoa nem percebe que ela está mais irritada ou que o aumento da irritabilidade é por causa da medicação. Às vezes até, por exemplo, em relação ao apetite, a medicação age ali por algumas horas do dia, na hora que ela acaba pode dar um rebote e dar muita fome. Aí a pessoa tem aquela compulsão alimentar e ela muitas vezes também não percebe que aquilo está relacionado com a medicação. Outra coisa muito grave é você mascarar os seus sintomas por causa da medicação. Porque às vezes a pessoa está com depressão ou ela está cansada, o seu corpo está te dizendo, você precisa ir mais devagar, você precisa ter momentos de relaxamento, você precisa dormir um mínimo de horas por dia com qualidade. E aí a pessoa não respeita o corpo e ela fica colocando a medicação e em alguma hora isso vai estourar. Como é que estoura? Porque se você está cansado, o seu corpo está dizendo que você tem que ir mais devagar, você não está dormindo direito e você fica forçando o seu corpo, isso pode vir de diversas formas, porque aí cada pessoa tem as suas predisposições. Então, pode vir como uma questão psiquiátrica, pode vir uma depressão, por exemplo, mas podem ser coisas clínicas, como alguma questão cardiológica, gástrica, o que for. E eu tava vendo o TikTok, e aí eu tava vendo um negócio, vamos conversar disso? Vamos. Pode falar. Só complementando uma coisa, um outro risco das medicações para TDAH é você ficar dependente, porque elas não são controladas do jeito que elas são à toa. Então, as pessoas começam a usar de uma forma indiscriminada e muitas vezes até acima da dose máxima permitida, e aí a pessoa arranja também mais um problema. Então não é, ai, nossa, é vício mesmo. Sim, exatamente. Tava vendo o TikTok e aí eu caí uns vídeos bons, menina. Que era assim, ó. Fiz a minha terapia e também passei com psiquiatra pelo ChatGPT. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão criando, entre aspas, comandos e querendo passar com o ChatGPT para pedir medicação e também tentar fazer a terapia. Então, basicamente, elas dão os comandos e aí elas acham que o ChatGPT está fazendo a terapia. Só que o que ele é? Ele reúne informações que estão disponíveis na internet. Todas as informações que estão na internet são verdadeiras? Não, não são. E aí, elas colocam lá, o que ele faz? Ele reproduz, na verdade, perguntas que vão levar a pessoa a responder coisas que ela gostaria de ouvir, entendeu? Então, por exemplo, ela coloca lá, me sinto muito cansada na vida profissional. Aí o ChatGPT fala, fulano, eu entendo que você está cansado e deve ser muito difícil mesmo. Então, ele traz ele vai repetindo, porque ele, não sei se você já usou, chega uma hora que ele começa a fazer, ele desprende totalmente das informações e ele chega ali aonde você quer. Isso acontece também com medicação. Eu fiz um teste com o ChatGPT, peguei um nome de um medicamento que é menos conhecido e ele falou que era o outro princípio ativo. E aí ele começou a falar como se fosse o outro princípio ativo. Como é que você vê isso daí? Das pessoas estarem usando o ChatGPT para tomar remédio, e em geral também. Entendeu? Estou com pressão alta, o que eu tomo aqui? E de fazer terapia, Paty. Tá muito complicada essa realidade nossa, porque as pessoas, o ser humano, de forma geral, tem uma tendência aí para o que é mais fácil. Tanto que, assim, se eu posso tomar uma pílula ou uma injeção para emagrecer, por que eu vou mudar meus hábitos, fazer atividade física? Se eu posso tomar uma pílula para ficar mais inteligente, entre aspas. Então, sempre que tiver uma forma mais fácil de fazer. Então, eu imagino que as pessoas achem que fazer a terapia com o ChatGPT vai economizar dinheiro. Exatamente. Mas ele é pago. Ele tem a versão paga. Acho que nessa versão gratuita o pessoal estava reclamando que não tem. Mas preferem pagar o chat. Mas vamos lá. Sai mais barato, né? Aí a pessoa também faz a hora que ela quer
E fica mais... Porque tem muitas vezes essa dificuldade de se abrir. Então, é muito mais fácil você colocar ali, sei lá, o que você está afim e o que você falou, ouvir o que você quer. Porque quando você faz uma terapia, aquela pessoa ela vai fazer questionamentos para você refletir. E tem muita gente que foge disso. Uhum. E tem essa questão da pessoa querer... Vou dizer que assim, se enganar. Isso pode não ser consciente, mas tem muito paciente que é assim. Faz um tratamento meia boca... que é para, na cabeça dele... Eu estou fazendo o meu máximo. Exatamente. Estou fazendo o que dá. Porque o que eu vejo, por exemplo, da medicação, primeiro que as pessoas acham que elas vão tomar o remédio hoje e elas vão ficar boas hoje. Uhum. E aí, quando eu aviso, olha, a gente está falando em média de 15 dias para você ver um efeito. Então para que eu vou? Como é que é no consultório essa ansiedade para a medicação fazer efeito, sabe? E também o desmame. Todo mundo quer desmamar. Então, eu sempre aviso que leva 1 mês para você ver o efeito total daquela dose. Então, ou se você entrou com uma medicação nova, ou se você ajustou a dose, você vai levar 1 mês para ver o efeito total. E, geralmente, ali, primeiras 2 semanas, talvez você não veja nada. E aí tem isso, o paciente já manda mensagem e fala assim, acho que não está funcionando, está tomando 1 semana. Outra coisa que é complicada é porque o efeito colateral ele já pode surgir desde o primeiro dia. Então, para algumas pessoas é muito difícil, às vezes, você sentir um efeito colateral sem ter nenhum benefício. Que atividade física é isso, né? Você sente primeiro a dor, é verdade. Não é? E depois de 1 mês você vê um negocinho. Por isso que as pessoas desistem. Exatamente. É verdade. O ser humano precisa estar sempre sentindo, né? O sistema da recompensa. Você tem que, de preferência, num prazo de tempo curto, você já tem que estar recebendo um resultado positivo. Senão, acaba desistindo. E isso na psiquiatria é muito complicado. E essa coisa que você perguntou é muito importante. Porque eu acho que todo dia tem algum paciente perguntando sobre parar de tomar. Isso quando não... te avisa, ou não te avisa, né? Assim, nada, às vezes abandona sumiu. Tratamento, ou some e vai te falar muito depois. Ou é isso, chega na consulta e fala, já mudei, já alterei, já parei de tomar isso, já mudei a dose daquilo. Mas tem muito essa questão da pessoa ainda nem ter ficado boa, teve uma melhora parcial e já começa a perguntar quando que vai parar ou se já pode parar. E na psiquiatria isso é muito complicado, porque o tratamento é longo. A gente primeiro precisa atingir a remissão, né? Zerar os sintomas, a pessoa ficar 100% ou mais próximo disso. E aí a gente precisa fazer uma fase de manutenção. Ficar com aquela medicação naquela dose ou as medicações por meses. E às vezes é difícil da pessoa ter essa consciência. E dependendo do quadro, mesmo chegando no período de você começar a desmamar, isso aos poucos. Você vai reduzir uma dose de uma das medicações, você vai esperar para ver. E esse efeito do desmame, ele também não é rápido. Tem gente que, sim, os primeiros dias já sente que a medicação fez falta. Mas, às vezes, isso vai vir meses depois. E aí a pessoa fica ali algumas semanas ou 1 mês sem e fala, não fez falta. E aí você vai ter que ir reduzindo aos poucos, vendo, porque se você percebe que você tirou e começou a piorar, você tem que voltar. E o povo que vai só no psiquiatra, toma só o remédio, por anos. Quando eu falo anos, é anos, e não faz a terapia. Como é que você vê mesmo? Porque assim, eu sempre digo, gente, remédio psiquiátrico é para tirar os sintomas para você trabalhar o comportamento. Porque ninguém consegue fazer muita coisa com insônia, com indisposição, né? Não tem como você exigir. Mas ele não vai fazer o trabalho 100% se a pessoa lá sentada, sabe? Tô tomando aqui o remédio, beleza. Faça aí o seu trabalho, o remédio, não vou fazer nada. O que passa? Você tem alguém assim que... Nossa, é muito comum. Sempre. E eu falo isso com o paciente. Falo, olha, o remédio ele tem as suas funções. O remédio ele consegue controlar
ou os sintomas que não são comuns do ser humano, ou os que estão numa intensidade exagerada, igual a ansiedade é uma coisa que todo mundo sente, você não pode a sentir de uma forma muito crônica, né, muito duradoura e intensa que te prejudique no dia a dia. Então, a gente tem que equilibrar o que está ali fora do normal. Mas tem muitas questões que são comportamentais. Também a pessoa tem que trabalhar a percepção dela das situações, os sentimentos, lidar com eles, entender, lidar nas relações. E isso a medicação não vai fazer. Eu tento até dar uns exemplos muito simples. Por exemplo, vamos supor que você está com uma dívida absurda no banco. E aí, por causa disso, você entrou em depressão. Eu vou conseguir tratar a depressão para você estar mais equilibrado para enfrentar esse problema, mas o remédio não vai botar dinheiro no banco. Então, assim, parece meio bobo. Ele não né? Ele não vai trazer isso. Mas eu acho que tem essa ilusão, não tem? De que eu vou tomar aqui um remédio, tanto para emagrecer. Eu faço a analogia do remédio para emagrecer, que você falou. Tá, a pessoa tá lá tomando a injeçãozinha que tá famosa, certo? E tá emagrecendo. E ela não tá mudando o hábito. E quando tira essa medicação? A gente já sabe o que vai acontecer, né? Sim. O que vai acontecer? Mas, na prática, a pessoa pega, toma a medicação período, ganha tudo que perdeu, toma de novo, ganha tudo que perdeu. Eu vejo isso na psiquiatria. Exatamente. E aí, na verdade, é como se fosse um bichinho, você está correndo atrás do rabo, né? Você está andando em círculo e você não está saindo do lugar. E aí a pessoa vai lá, aí tem isso também. Tomei a medicação, estou muito bom, então eu quero alta. Alta da terapia e quer tirar a medicação. O quanto que a pessoa enfeitar ou, sabe, fingir que está bem, você acha que ela faz consciente? Acontece, mas assim, a princípio é isso. Na psiquiatria, a gente não tem exames. Então, a gente vai se basear no que a pessoa está falando. É óbvio que comportamentos se repetem. Então, muitas vezes, mesmo a pessoa estando falando uma coisa, a gente lê nas entrelinhas e, às vezes, a gente também conversa com pessoas que convivem, familiares, amigos, né, cônjuge, o que for, para a gente entender a percepção das pessoas em torno e ver se bate com o que a pessoa está falando. Mas mesmo que a gente tenha certeza que a pessoa precisa do tratamento, se ela não quiser, não vai funcionar. E é a mesma coisa que acontece na psicoterapia. E até a medicação, se a pessoa quiser perceber efeitos colaterais ou não perceber os benefícios, ela vai conseguir. Então, não tem como convencer. Tem alguns pacientes, assim, eu converso, eu coloco toda a realidade, falo de evidências científicas, o que for. Para alguns, isso acaba sendo suficiente ou faz a pessoa refletir. Às vezes não vai ser naquele momento ali da consulta, mas a pessoa depois vai parar para pensar e vai entender. Mas quando não dá, assim, é isso, né? A gente já entende que a pessoa precisa passar por aquele processo. Então, tem algumas pessoas que você tem que deixar ela seguir aquele caminho para ver se ela vai conseguir dar importância e ver a necessidade daquilo. Uma coisa que é muito comum é a pessoa que ficou bem com o tratamento, aí ela acha que ela ficou bem para sempre. Isso! Ela já acha que ela não precisa mais do medicamento, ela acha que ela vai tirar e ela vai continuar bem. Então, às vezes, a pessoa também precisa fazer esse desmame, ver que os sintomas vão voltar, para ela entender que o que estava fazendo ela ficar bem era a medicação. Assim como a terapia, atividade física, boa alimentação, dormir bem. É que as pessoas acham que se elas fizerem terapia por um período, elas chegaram lá no processo muito avançado, sabe? Mas eu fiz terapia por 10 anos. Hoje em dia eu me resolvo sozinho. E eu acho que isso é uma fantasia que as pessoas criam para justificar, entre aspas, o trabalho que ela teve com ela. E tem gente que fala, mas eu já tomei no passado, já fiquei depressivo, já tomei remédio, vou de novo. Passaram 20 anos, né, querido? Por que as pessoas acham que se elas tiverem um transtorno, elas não vão ter mais? Bom, na psiquiatria, infelizmente, ainda existe muito preconceito. Então, é muito comum as pessoas se tratarem porque sabem que têm a necessidade, porque percebem que estão melhores, mas tem um incômodo
porque acham que tem que dar conta sozinho. Eu vivo falando com os pacientes, olha só, mas, por exemplo, você usa óculos, ou você toma remédio para tireoide, ou para pressão, ou para diabetes, isso te incomoda? Não. Qual que é a diferença? As pessoas, não sei porquê, na psiquiatria, elas têm uma outra forma de enxergar. Não sei se é por ser mais abstrato, mas aí as pessoas acham que elas têm que dar conta sozinho, às vezes acham que é fraqueza, ou tem medo do preconceito dos outros, não quer que os outros saibam que ela toma remédio, ou às vezes existe mesmo uma verbalização das pessoas que convivem falando, você é fraco, isso aí não é nada, sabe, é preguiça, vai lá, levanta aí, dá um jeito. E o que você acha da outra parte que eu também vejo? Que é a glorificação, sabe? É glorificação, é colocar no pedestal e ficar fazendo piadas ou ficar, enfim, sabe? Celebrando as medicações. Tem uma figurinha no WhatsApp que é um cachorro tomando um todinho de Rivotril. E aí as pessoas... Eu não sei se é uma forma de fazer piada. Eu não sei se as pessoas ficam realmente assim, muito... Ai, porque isso é muito legal. Você já viu isso? Das pessoas acharem muito legal elas tomarem. E aí são os remédios batidos, né? Tem que entender o tom. Por um lado, as gerações mais jovens, elas estão lidando melhor com essa questão da medicação do tratamento psiquiátrico. A psicoterapia já vem há mais tempo virando uma coisa chique. As pessoas começam a falar, eu faço terapia, né? Mas a psiquiatria ainda não. As gerações mais jovens, elas já estão lidando com isso de uma forma melhor, mais aberta. Isso tem um lado positivo e eu acho que o humor, se for realmente um humor e não um sarcasmo, eu acho que é importante a gente lidar com humor com as coisas. Tem que lidar com as coisas de uma forma leve. Mas tem que ver se não tem um preconceito embutido. Vai lá tomar seu remedinho. Você já viu isso? Vai lá tomar o seu remedinho. Eu vejo muitos comentários das pessoas falando... ofendendo o outro com tratamento de saúde mental. Você já viu isso? Já, muito. Você precisa de terapia. Vai lá tomar seu remédio. Pulou a dose hoje. Eu acho muito ruim, Paty, a gente utilizar a saúde mental para ofender o outro, entendeu? Por que eu não vejo isso com saúde física? Por que eu não vejo? Vai lá colocar o gesso no seu braço quebrado. Não tem piada disso. Com quebrado também acho que não, mas existem outras coisas, como, por exemplo, com peso. Você tá engordando, ou a pessoa está comendo um pouco mais e fica, né, insistindo, falando, tá comendo demais, vai comer isso. Com vestimenta acontece também, nossa, você vai usar essa roupa, não está muito curto, não está muito decotado. É uma forma na verdade, muito primitiva infantil do ser humano agir. De ofender o outro e falar, você é desequilibrado, você é isso. Eu não sei se você já viu esses comentários, as pessoas acham que xingar o outro é mandar fazer terapia ou tomar remédio. E aí, acho que tem que ver assim, qual que é a intenção da pessoa com aquele comentário. Algumas vezes é realmente jogar a pessoa para baixo, baixar a autoestima, e não sei se isso vai fazer ela se sentir melhor, que tipo de situação que é, mas... Tem gente que quer ajudar e fala dessa forma e não percebe. E a pessoa se acha boa, fala, não, eu tô sendo cuidadosa, eu tô falando pelo aqui, bem dela. Não me leve a mal. E aí, tem uma pergunta muito polêmica, vamos? Vai, manda aí. Patrícia, o que você acha dos colegas seus, os meus também, que dão diagnóstico de celebridade em programas? Você está falando quando alguma celebridade diz publicamente que tem um diagnóstico e tem aquele boom? Vou fazer um famoso aqui. A Amy Winehouse faleceu e até onde eu saiba, ela não tinha um diagnóstico fechado. Nunca teve, tá? Assim, ela tem isso, ela tem que isso. Como a Mary Monroe também não tinha... ela tinha medicações, mas ela não tinha um diagnóstico fechado. Mas algumas pessoas... médicos, psiquiatras, falam que ambas tinham borderline. Só que isso não foi. Ou casos assim, como teve o menino no Paraná que invadiu lá a clínica veterinária e, né, dos animaizinhos. Como é que você vê isso? Eu tenho a minha visão, eu quero a sua.
dos nossos colegas de profissão indo em programas e fazendo análise e trazendo transtorno, entendeu? Por exemplo, desse jovem, tem 9 anos, a criança, falando, afirmando que tem isso, que tem aquilo. Como é que você vê? Então, a gente tem que contextualizar, porque se você só tem as informações que saem na mídia, você está vendo só um pedaço muito pequeno da situação. Então, acho que você pode relacionar, por exemplo, olha, esses sintomas aparecem em tais transtornos e geralmente não é em um só. Aham. Então, você pode falar, pode ser isso, mas não dá para você falar de uma forma como se você tivesse certeza absoluta. Eu vi acontecer muito, teve aquela situação daquela mulher que teve uma relação com um mendigo. Isso. Ela acabou sendo internada numa clínica psiquiátrica, ela estava realmente num surto e ela... Para mim, claramente, assim, eu tenho muita experiência com transtorno bipolar, claramente ela estava ali num quadro de mania com sintomas psicóticos, com delírio, né? Ela acreditava que tinha uma questão ali mística, que ele era Deus, o representante de Deus, eu não lembro assim detalhadamente, mas só porque ela tinha esses sintomas psicóticos, um monte de gente, ela tem esquizofrenia. E assim, não é porque ouve vozes ou porque percebe a realidade de uma forma distorcida que o único diagnóstico possível é a esquizofrenia. É o que tem no Google, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado até também para não prejudicar. Por exemplo, no caso dessa mulher, o que saiu na época é que para ela estava muito complicado socialmente, para ela voltar a trabalhar. E até o marido dela na época também disse que ele estava tendo problemas por preconceito. Enquanto que o mendigo virou famoso. Então, assim, as pessoas não tiveram nenhuma empatia, nenhuma compaixão com a situação que ela estava passando. Eu acho que tem uns transtornos batidos, né? Fazendo uma lista aqui, temos o transtorno de antissocial, que é bem batido. E isso é bom. O que é um psicopata e um sociopata? E o serial killer? Sabe? Serial killer, psicopata, sociopata. Tem esses quadros que caem, ficam populares, todo mundo gosta, principalmente quando tem série de TV, né, filmes, livros. Na verdade, são termos para a mesma coisa, porque quando a gente vai lá no livro que a gente usa com os diagnósticos, cada transtorno tem o seu nome oficial. Mas muitas vezes no popular aquilo vai tendo outras palavras que vão sendo usadas. Uhum. Então, o sociopata e o psicopata são a mesma coisa. O serial killer seria ele tem esse transtorno de personalidade que as pessoas, né, falam de sociopata e psicopata, mas ele tem essas características próprias de que ele comete crimes em série. Então, digamos que ele seja um subtipo. Tá? Uhum. Isso não quer dizer que todo sociopata vai cometer crimes, vai matar pessoas. Não. Inclusive, a gente já também ficou muito famoso aí, né, na literatura leiga até essa questão do sociopata funcional. Aham. E a gente vê muito isso. Grandes cargos, principalmente, sejam executivos, sejam políticos. É muito comum você ver pessoas com essas características de personalidade. E elas têm, aparentemente, ali, pelo menos uma vida profissional normal. Muitas vezes isso vai interferir na forma como a pessoa se relaciona, até mesmo, por exemplo, com funcionários. A grande característica desse transtorno de personalidade é a pessoa justamente não ver essa parte humana, ela é muito exata. Então, ela não vai ver uma pessoa que trabalha ou com ela ou com qual ela convive, assim, sobre os sentimentos, sobre a situação que aquela pessoa está, financeira ou emocional, naquele momento. Ela vai ver números e ela vai tomar uma decisão em cima daquilo. E sempre também de acordo com os objetivos dela. Então, os outros é como se fosse assim, um joguinho de xadrez onde todo mundo é peça para a pessoa chegar ali nos objetivos dela. Ela não se importa com os outros. Por que você acha que alguns transtornos ficam mais famosos e outros não? Por exemplo, eu não vejo ninguém falando, vamos falar de histriônico aqui.
Por que você acha que uns... Porque chama mais atenção, porque fica... Agora histriônico vai ficar na moda, porque eu falei brincadeira. Agora todo mundo vai ser histriônico. Por que você acha que alguns ficam e outros não? Eu acho que vai de fase. A psiquiatria, assim, numa época tá um transtorno é famoso, daqui a pouco é outro. Assim, o bipolar teve a sua época. Agora a gente está muito na fase do autismo. O TDAH ainda está muito em voga, também teve seu boom. Então, o narcisista também. Exatamente. Todo mundo é narcisista agora. Isso. Então, tem essas fases. Eu acho, sabe, moda? Sei lá, agora tá a calça de cintura baixa, daqui a pouco é a alta, tem que mudar. Pra poder... Você acha que o esquizoide um dia entra? Não, muito difícil o nome. Agora, tem alguns transtornos, talvez, que favoreçam, ou por ser uma coisa muito diferente, porque, de repente, foi passado de uma forma romântica na mídia. Romântico. Ou isso, porque aparece algum ídolo que falou que tem aquele transtorno, então junta, acho que com um afetivo. Mas também acredito que alguns não tenham tanta possibilidade de ficar mais populares, porque pode ter algum preconceito em relação àquilo. Por exemplo, do histriônico, o pessoal fala muito, é histérica, é histérica. As pessoas já falam de uma forma pejorativa. Então, se você já tem uma visão negativa daquilo, não sei... As pessoas começarem a dizer, eu acho que eu tenho, e procurar tratamento por isso, eu acho difícil. Mas, por exemplo, acho que psicopatia, né, usando o termo popular, acho que também ninguém vai querer dizer, opa, eu tenho. Mas, por causa, acho que de filmes e tudo, as pessoas ficaram muito interessadas. Romantizaram um pouco, eu acho, assim, a minha visão. E tem essa coisa que é muito comum em filme de você colocar o lado humano da pessoa. Então, você vê ali o serial killer e você começa a falar, mas coitado. Ele teve uma infância difícil. Exatamente. Ele não sei o quê. E aí vai para esse lado. Bom, o nosso bate-papo aqui tá maravilhoso, certo? Sim. Vamos fazer mais desse? Vamos fazer mais desse. Paty, deixa suas redes aí. Meu site, só jogar Patrícia Cirilo, você vai achar. Ou Instagram, DRA de doutora, Patrícia Cirilo, Cirilo com C e 2 L's. Muito bem. Bia Brandão, puxão de orelha, só procurar aí, porque puxão de orelha é um negócio que... vai achar puxão de orelha aí. Até mais, gente!